Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Doutor Oficina. Essa aqui é a aula de número 2 do método Gestão, que está dentro do treinamento Oficina 360. E agora, vocês vão colocar a mão na massa. A partir de agora é conteúdo conciso, é conteúdo profundo. Na aula anterior, eu divaguei bastante, eu falei sobre a minha vida, sobre como que eu comecei a minha carreira, mas isso é muito importante para você conhecer quem que está transferindo conteúdo para você, quem que está transmitindo conhecimento para você. Isso é muito importante, porque cria uma relação entre nós. Você sabe quem eu sou, você sabe a minha história. Agora nós vamos aprender um pouquinho de teoria. Essa segunda aula, ela pode ser um pouquinho mais chata, um pouquinho mais maçante. Eu vou tentar deixar ela mais palpável, mais gostosa, mas é mais teoria. Uma empresa, ela não é como aquela música do Zeca Pagodinho que fala assim, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, uma empresa, ela precisa ser planejada. Claro que nem tudo ocorre como planejado, mas o planejamento, ele te dá um norte de onde você quer chegar, o que você tem que fazer para chegar lá, e quando as situações adversas te tirarem do caminho, você vai olhar lá na frente e vai voltar para ele. Isso é planejamento, é você planejar o futuro da tua empresa. E é isso que um bom gestor faz. Ele pensa no futuro, ele aplica agora aquilo que ele pensou no passado e que está visando o futuro. Olha que frase bonita, né? Quase um filósofo aqui. Mas vamos lá. Então eu gostaria de falar o que é gestão. Ah, mas eu sou mecânico, o que eu quero saber de conceito de gestão? Conhecimento é você saber o porquê você está fazendo algo. Por exemplo, você falar, viu? Vá lá e aperte o parafuso e deixe X torque nele. O teu auxiliar vai lá e vai fazer o que se mandou, mesmo sem saber por que está fazendo aquilo. A próxima vez que ele tiver que fazer, talvez o torque tinha que ser um pouquinho diferente, ele vai apertar o mesmo, porque ele aprendeu a fazer assim. Ele não consegue raciocinar, ele não sabe por que tem que ser um torque X em vez de um torque Y. Então, o conhecimento é isso, é você aprender a base. E o que é gestão? O ato de administrar ou gerir recursos, pessoas ou qualquer objeto que possa ser administrado com alguma finalidade. Então, basicamente, um gestor, ele gere recursos, pessoas ou qualquer outro objeto que possa ser administrado para alguma finalidade. Eu vou focar em dois tipos de gestão, que é a administrativa e a gestão financeira. A gestão administrativa, ela consiste em coordenar a administração da tua empresa como um todo. Então, quando você pensa em gestão administrativa, você está pensando desde o cafezinho até o faturamento. Você está pensando no RH e você está pensando no banco. Isso é uma gestão administrativa. Ela engloba todas as áreas da tua empresa. Dentro da gestão administrativa, tem uma outra gestão que é a gestão financeira, que também é muito importante. Agora, por que é importante você saber sobre gestão? Tem um estudo que 80% das empresas fecham no Brasil antes de completar o primeiro ano. Você tem noção do que é isso? 80% das empresas no Brasil fecham antes de completar um ano. Isso é algo absurdo. E pior, das que sobram, 60% delas irão fechar antes de completar 5 anos. O que sobra? Sobra quase nada. E por que essas empresas fecham? Porque falta gestão. O Brasil não tem a cultura de aprender sobre gerir empresas, sobre gerir recursos, sobre gerir finanças. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui não sabem nem gerir as finanças da casa, muito menos da empresa. Não me leve a mal, não estou criticando, só estou tentando despertar você para a importância de aprender gestão. Eu gostaria de contar uma historinha aqui,
Para deixar essa aula um pouquinho mais fácil e para você entender o que eu estou falando. É uma história, mas é baseada em fatos reais, né? Eu falei na aula anterior que a minha primeira empresa que eu tive foi uma videolocadora, então eu gosto bastante de coisas baseadas em fatos reais, principalmente filmes. Mas a história, eu vou usar um nome fictício, chamado de Pedro. É uma história real, mas eu vou usar o nome de Pedro. O Pedro, ele era um excelente mecânico. Um mecânico como vocês, assim, ó, de mão cheia. Ele aprendeu durante anos da sua vida como reparar veículos. Ele trabalhava em uma concessionária, ele teve acesso a cursos da montadora, ele teve acessos que a concessionária, a treinamentos que a concessionária disponibilizava. Ele era especialista numa determinada marca. Então, ele sabia os defeitos daquela marca só de ouvir, só de falarem para ele, descrever ali o que estava acontecendo. Em muitos casos, ele já sabia reparar. Os patrões ali do Pedro adoravam ele, porque ele era eficiente, era rápido, não dava retorno. Então, tanto os clientes gostavam dele, quanto os empresários. Tinha cliente que ia lá e falava assim, ó, só o Pedro mexe no meu carro. Olha a importância desse menino. Menino, modo de falar, porque ele já era de mais idade. E o Pedro decidiu que ele queria não somente ficar ali trabalhando como mecânico na concessionária. O Pedro decidiu que ele queria ser empresário. Tenho certeza que muitos de vocês, até aqui, talvez é bem parecido com a história do Pedro. Eu sei que tem pessoas aí que eram excelentes mecânicos e decidiram abrir a sua oficina. Então o Pedro decidiu ser empresário, né? Ele era casado, falou com a sua esposa, decidiram que iam dar essa virada na vida deles. O Pedro pegou as economias de uma vida inteira que ele teve como mecânico, pegou o acerto que ele teve com a empresa, ele alugou um barracão, colocou uma fachada lá, pintou o piso, deixou bonitinho, fez uma oficina bem estruturada, bem organizada, comprou ferramenta, comprou elevador, o que deu para fazer com o dinheiro que ele tinha. Aí o Pedro trabalhava de dia e de noite na oficina dele. Trabalhava duro, trabalhava firme. Ele tinha clientes, porque os clientes que pararam de ir na concessionária, que já estava fora de garantia ou porque algum motivo queria fazer em uma oficina, iam até a oficina do Pedro, porque era mais barato, ele cobrava uma mão de obra mais barata até do que as oficinas concorrentes dele. Então ele começou a ganhar clientes da concorrência. Pedro trabalhava bastante, só que todo mês, quando as contas vinham, quando o aluguel fechava, quando chegava a conta de água, a conta de luz, a conta de internet, o contador, quando começava a ter que pagar o salário, ele tinha 2 funcionários, quando tinha que pagar o salário dos 2 funcionários, o Pedro começava a perder os cabelos, porque a conta não estava fechando. Não estava fechando. Ele não entendia como que eu tenho cliente, como que eu sou um excelente mecânico, faço um serviço de qualidade, tenho aqui um administrativo, tem um menino que me auxilia aqui na oficina. Como que não está sobrando dinheiro? Ele não entendia isso. E passava um mês, no outro mês de novo, no outro mês de novo. O Pedro já trabalhava mais do que ele trabalhava no antigo emprego e estava sobrando menos dinheiro. Aí começou também a ter problema na casa, na família, porque ele já trabalhava de dia, de noite e aí não sobrava dinheiro. Então começou a ter problemas de relacionamento no casamento e a vida começou a ficar bem difícil para o Pedro. Resumindo, antes de um ano, o Pedro teve que fechar a empresa, acumulou dívidas, perdeu tudo aquele dinheiro que ele investiu, porque ele teve que vender as ferramentas ali só para pagar contas e ainda assim ficou com uma dívida. Teve que voltar a trabalhar de empregado. Vocês conhecem uma história assim? Eu espero do fundo do meu coração que vocês não sejam essa pessoa que eu estou falando aqui. Talvez, infelizmente, alguns de vocês já está próximo do Pedro, né? Ou conhece alguém que foi assim. Mas o que faltou para o Pedro?
Faltou para o Pedro mudar aquela chavinha que eu falei que vocês precisam mudar. O Pedro saiu de um mecânico registrado para trabalhar como um mecânico não registrado. Até aí pode até ser legal, né? Continua fazendo o que gosta, mas sem depender de dar satisfação para dono, essas coisas assim. Tem gente que gosta disso. O problema é que aquele dinheiro que entrava lá onde ele trabalhava, registrado, e era gerido por pessoas da concessionária de forma muito bem gerida, que no final sempre sobrava, dava lucro e reinvestia, aqui não tinha ninguém fazendo isso. Aqui, na oficina do Pedro, só tinha o operacional. O Pedro tinha que atender o cliente, pagar as contas, reparar o carro, limpar a oficina, sair comprar peça, tratar com ferro velho, tratar com lojas de carro que levavam o carro até lá. Então ele tinha que fazer tudo. E sabe qual o tempo que ele tinha para analisar o que estava de errado? Nenhum. Ele era operacional, 100%. Ele, para reparar o carro, como eu falei, ele fez muitos treinamentos. Ele se preparou para isso. Ele adquiriu conteúdo durante uma vida para reparar o carro. Mas para gerir a oficina, ele não se preparou. E acabou quebrando, porque faltou o conhecimento. Agora que você já aprendeu sobre a importância da gestão, na aula de número 3, você vai aprender sobre missão, visão e valores da tua empresa. Espero você lá.